Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 22 de março de 2023, sejam todos bem-vindos. Eu, como professor de filosofia, tinha a missão de ensinar filosofia, Hoje, no entanto, como youtuber, penso que a minha missão seja alertar aos amigos que estamos num tempo em que nada é o que parece ser. Eu já falo sobre isso. Antes quero mandar um abraço especial para a Patri6665. Ela me pediu, manda um abracito para mim amanhã. Só que ela me pediu isso na segunda-feira. Eu me atrasei um pouco. Gostaria muito de recebê-los. Então está aí um imenso abraço, ou melhor, vários abracitos, querida Patri6665. E quero também mandar um abraço especial para a Norma Camargo, que me pediu um abraço lá de Paraisópolis, sul de Minas. Então, isso aí, um grande abraço, Norma, que disse o seguinte: caro professor Belém, sou assídua no seu canal, único meio que disponho a ficar inteirada das notícias internacionais. Mande então um abraço para a minha cidade, aqui no sul de Minas, a cidade de Paraisópolis. E para mim também, claro. Então um grande abraço, Norma Camargo, e um super abraço à querida Minas Gerais, ou melhor, à querida Paraisópolis, da querida Minas Gerais. Muito bem, meus amigos, nós estamos num mundo em que realmente nada é o que parece ser. Lembram da menina Greta Thunberg? Hoje já parece uma senhora, mas quando era menina, ainda há alguns anos atrás, ela esteve na ONU para dar o seu chilique, dizendo: parem, por favor, parem de extrair minério da terra, parem de tirar também petróleo, parem de tirar gás, vocês estão acabando com o planeta, vocês já destruíram a minha infância, agora estão acabando com o planeta. Ela foi ovacionada, principalmente pela esquerda, porque via nisso um tapa na cara de Donald Trump, que estava reativando as velhas minas de carvão dos Estados Unidos, abandonadas por Barack Hussein Obama. Ela foi incensada pela esquerda e também foi levada até lá, dentro do Vaticano, quase como uma santinha, né? Ela estava defendendo o planeta e defendendo a sua infância. Só que, como disse, nada é o que parece ser. Era uma tremenda hipocrisia, porque, ao mesmo tempo em que ela dizia, salvem a minha infância, ela estava colocando centenas de milhares de outras infâncias debaixo de uma regra rígida de um partido que não está nem aí com o trabalho escravo infantil. Ela estava se referindo a algo que só o Ocidente deveria respeitar, ou seja, não mexer na terra. E isso o Ocidente fez criando leis que dificultavam e muito a extração de minério, como, por exemplo, terras raras, mas só no Ocidente, porque lá na China a coisa estava de boa. Os chineses nunca se preocuparam com os chiliques de Greta Thunberg, nunca. Nem jamais se preocuparam com as verdades inconvenientes de Al Gore, por exemplo. Isso tinha que pegar apenas no Ocidente. Então, o que fez o Ocidente? Começou a dificultar a extração de petróleo, de gás natural, de minério, minérios de ferro e também de terras raras, deixando isso para países que não tinham legislação nenhuma a esse respeito, como a China, por exemplo. Entenderam? Então, quem no fundo estava por trás dos chiliques de Greta Thunberg? Aqueles que poderiam, dali para frente, ter vida ainda mais mansa sobre as questões ambientais, porque ninguém nunca foi lá ver se a China estava depredando o planeta. Quem financiava a menina Greta para dar chiliques na ONU? George Soros, todo mundo dirá. Sim, mas a quem realmente o efeito Greta Thunberg favorecia? Deixo a pergunta no ar.
Por conta disso, uma matéria muito interessante publicada hoje no National Interest diz, entre outras coisas, o seguinte: os Estados Unidos abriram mão de buscar essa alternativa por eles próprios. Por quê? Porque os Estados Unidos acharam que extrair terras raras ou buscá-las contribuía para o problema climático e acabaram, então, minando seus próprios interesses nacionais. Nações ocidentais, como Estados Unidos, limitaram sua capacidade de competir com regulamentações ambientais excessivas e requisitos de licenciamento onerosos que tornaram a mineração e o processamento extraordinariamente difíceis. Em vez disso, contamos nós aqui nos Estados Unidos com o que é extraído de países que permitem mineração ilegal, trabalho infantil brutal, práticas ambientais destrutivas e exploração simultânea pela China. Então, quando a menina Greta Thunberg, que hoje, repito, é uma senhora, dizia: vocês roubaram a minha infância, ela não estava nem aí para a verdadeira tragédia que se abatia na infância do outro lado do mundo, porque, como disse, a China nunca deu a menor bola para os chiliques de Greta Thunberg. Ela foi incensada pela esquerda, foi levada até mesmo lá para dentro do Vaticano, não? Mas a China pouco se importou com isso e continuou a sua extração de terras raras como se não houvesse amanhã. Então, por conta disso, a matéria do National Interest diz o seguinte: agora, este monopólio criado pela China, enquanto os Estados Unidos tiveram que abrir mão desse recurso por conta das legislações ambientalistas, tornou-se um problema global em consequências significativas demasiadas para serem negligenciadas. Sem dúvida, as implicações mais sérias do controle das terras raras dizem respeito à segurança nacional. As armas modernas não podem ser construídas, reparadas, mantidas e empregadas sem as terras raras. Como o ex-alto funcionário do Pentágono, Roger Zaken, advertiu sobre o domínio da China no mercado de terras raras, devemos entender que nós basicamente o cedemos à China, e isso afeta tudo, desde os nossos caças F-35 até os telefones que usamos todos os dias em nossas vidas. Bem, como eu não pude responder aos queridos amigos ontem que comentaram no meu vídeo, eu não sei se o pessoal concordou ou não quando eu disse que Xi Jinping é hoje o homem mais poderoso da Terra. Eu tive que sair rapidamente por uma série de questões de saúde, de consultas e tudo mais, exames, e só hoje vou olhar os comentários do vídeo de ontem. Mas eu penso que alguém deve ter concordado. Sim, Xi Jinping é o homem mais poderoso do mundo e isso não é por acaso, não é? Ele foi abocanhando tudo o que podia e quando agora até os americanos, né, que dormiam em sono esplêndido estão acordados, parece já é tarde para mudar a coisa, porque vejam como começa a própria matéria do National Interest. A matéria diz: a guerra na Ucrânia resultou em escassez de munição para as tropas americanas, que estavam atrasadas já há vários anos, para os principais sistemas de armas. Aliás, eu já disse isso em vídeo anterior aqui, muita gente deu risada. Imagina se os Estados Unidos estão com falta de arma. Bem, a matéria do National Interest, assinada por Ionut Popescu, diz exatamente isso, confirma, melhor dizendo, o que eu já havia relatado aqui no canal. Os Estados Unidos estão com um problema, sim, de munição, né? Com falta de munição. Bem, mas a matéria diz o seguinte: mas o perigo dessa escassez é menor, da escassez de munição, é menor em comparação com a potencial escassez militar
que poderá surgir em uma guerra por Taiwan, se for o caso, com a potencial escassez militar que poderá surgir em uma guerra por Taiwan devido à dependência dos Estados Unidos de Pequim para elementos de terras raras. Os especialistas pediram repetidamente a Washington que abordasse essa vulnerabilidade crítica de segurança nacional. Há um ano, o governo Biden anunciou um novo esforço para resolver esse problema, mas os resultados até agora são insatisfatórios, ou seja, o sujeito aqui descobriu que o que Biden fala não se aplica. Não, eu vou resolver. Passa-se o tempo e ninguém faz nada, claro, porque, como eu disse também no vídeo de ontem, Biden é conhecido hoje em muitos redutos pela alcunha de China Joe, entenderam, né? Ele é o maior ativo da China. A China tem apenas cerca de 36% das reservas conhecidas de terras raras no mundo. Mas, porém, contudo, entretanto, outros sim, através de uma estratégia deliberada e metódica, Pequim agora controla mais de 70% da capacidade de extração de terras raras no mundo. Ainda mais significativo é o fato de que a China comanda quase 90% da capacidade de processamento de terras raras no mundo. A política industrial de Pequim não vem de agora. Ela vem empurrando as empresas ocidentais para fora do negócio de mineração e processamento de terras raras já há vários anos. E não se tratava apenas de lucro. Em 1992, por exemplo, Deng Xiaoping, o então homem forte da China, ex-secretário-geral do Partido Comunista Chinês, declarou, presta atenção, abre aspas, o Oriente Médio tem o seu petróleo, a China tem terras raras. Os depósitos de terras raras da China representam 80% das reservas globais identificadas. E isso, então, ele já dizia na década de 1990. Você pode comparar o status dessas reservas com o do petróleo do Oriente Médio. É de importância estratégica extremamente importante, disse ele. Devemos ter certeza de lidar com a questão das terras raras adequadamente e fazer o máximo uso da vantagem de nosso país em recursos de terras raras. Em 1992, vejam a visão de Deng Xiaoping. Em 92, ele enxergava a dependência que o mundo teria das terras raras. Portanto, enxergava a extrema dependência do mundo em relação à China, porque ela começava ali, antes de todo mundo, a monopolizar a extração da bichinha, a monopolizar o mercado das terras raras. Em relação ao prazer de ouvir Greta Thunberg lá dentro do Partido Comunista Chinês, isso também nos remete a um caso, a uma treta da atualidade. Lembram do caso Donald Trump? Um caso muito antigo, aconteceu essa semana, né? Já passaram 2, 3 dias. Ontem era para o homem ser preso, levado algemado, sob vara, para Nova York, nada disso aconteceu. Mas o que está acontecendo mesmo, de fato, é uma bronca, uma briga aberta entre ele, Donald Trump, e outra estrela do Partido Republicano, essa em ascensão, Ron DeSantis. Agora os dois estão batendo boca pelas redes sociais. Ron DeSantis disse em várias entrevistas, desde antes de ontem para cá, que ele não pode comentar a treta de Donald Trump, aquela específica envolvendo uma atriz de filme adulto, com o procurador lá de Nova York, porque ele não tem experiência nessa área. Ele não tem nada para dizer sobre relação de homem público com atriz de filme para adulto. Ele não se meteu nunca nessas coisas. Ele quis dizer nas entrelinhas que ele é um homem que respeita a família, que não trai sua esposa e tal. Então, como ele não tem experiência nessa área, ele não pode comentar, porque isso é particular, isso é coisa da vida pessoal, privada do Donald
Trump. Claro que essas insinuações de Ron DeSantis atingiram diretamente a Donald Trump, que vê nisso uma punhalada moralista capaz de tirar-lhe votos dos conservadores mais conservadores dentro do Partido Republicano, que não estão nem um pouco satisfeitos com essa mistura de slogans: Deus, pátria, família, adultério e por aí vai. Isso está pegando mal, sim, uma ala republicana. Por outro lado, a outra, mais, digamos, leal a Donald Trump, chamada ou conhecida como MAGA, está odiando as palavras de Ron DeSantis. E isso, evidente, está criando um racha dentro dos republicanos, dentro dos conservadores. Muitos veem nisso uma apunhalada de Ron DeSantis, que já está preparando o caminho para ser ele candidato à presidência dos Estados Unidos em 2024. E outros veem nisso a possibilidade de Donald Trump ganhar muitos votos do próprio pessoal de Ron DeSantis, que se sentirá atraído porque ele recomeçou o seu governo em 2022, Ron DeSantis, e agora, meio como um Dória da vida, abandonaria o Estado para concorrer à presidência, coisa que não seria perdoada pelos republicanos lá da Flórida. Tá uma confusão de fazer gosto, um acusando o outro e o povo meio dividido. Bem, voltando à história de Greta Thunberg e a sombra poderosa da China sobre a menina, quem está dando risada nessa hora, vendo o Partido Republicano ruir? A esquerda, claro, naturalmente, os democratas, claro, naturalmente, George Soros, claro, naturalmente. Só que como existe uma relação muito estreita hoje entre o Partido Democrata, a esquerda norte-americana, Soros e a China, é possível que Xi Jinping também esteja dando muita risada com isso. Muito bem, a última interessante notícia do dia diz respeito a esta senhora que vocês veem na tela, a vice-ministra da Defesa britânica Annabel Gold, que anunciou na segunda-feira que o Reino Unido fornecerá munição, incluindo projéteis perfurantes, contendo urânio empobrecido, que são muito eficazes, segundo ela, na destruição de tanques modernos e veículos blindados. O presidente russo, Vladimir Putin, evidentemente, reagiu a essa declaração e observou que, se tudo isso acontecer, se o Reino Unido enviar armas com urânio envelhecido para a Ucrânia, a Rússia terá que reagir. Parece, disse ele, que o Ocidente decidiu lutar contra a Rússia até o último ucraniano. Não com palavras, agora com ações. A esse respeito, gostaria de observar que, se tudo isso acontecer, a Rússia terá que reagir, levando em consideração que o Ocidente coletivo já está começando a usar armas com componente nuclear. Bem, ele não foi específico aqui, ele não disse se isso já aconteceu agora, na guerra da Ucrânia, ou se isso tem a ver com a invasão dos Estados Unidos, a segunda, ao Iraque. Porque, segundo Hal Turner, lá, depois de usos constantes de armas pesadas contra blindados iraquianos, aconteceu de muita gente ter câncer ali nas imediações das explosões, leucemia e outras doenças, por conta, talvez, do uso do urânio envelhecido, que causa essas várias doenças. Bem, então, Putin deixou no ar aqui. Ele sugere que o uso de armas, dessas armas extremamente tóxicas, já está sendo empregado, ou pelo menos foi empregado no passado pelos Estados Unidos. Já o secretário de imprensa do Pentágono, Patrick Wright, que ficou meio apavorado com a história,
disse durante uma entrevista coletiva ontem, terça-feira, que os Estados Unidos não planejam fornecer munições de urânio empobrecido à Ucrânia. Respondendo à pergunta de um repórter sobre se Washington planeja seguir o exemplo do Reino Unido e enviar munições de urânio empobrecido para a Ucrânia, ele afirmou: "Não que eu saiba, não nós." Você tirou o corpo fora, mas isso não quer dizer que Vladimir Putin não considere o uso de armas de urânio empobrecido como armas nucleares empregadas pela OTAN. Não alivia em nada a situação dos Estados Unidos se Putin responder com armas não de urânio empobrecido, mas de urânio jovenzinho, né? É o que está por aí em tela, em perspectiva. A ONU também se mostrou preocupada. Mostrou-se preocupada com qualquer uso de armas contendo urânio empobrecido, disse o vice-porta-voz do secretário-geral da ONU, Farhan Haq, ontem, terça-feira, durante uma coletiva de imprensa, questionado sobre a intenção do Reino Unido de fornecer ao regime de Kiev munição que inclua projéteis perfurantes contendo urânio empobrecido, Haq disse: "Nós levantamos preocupações ao longo dos anos sobre qualquer uso de urânio empobrecido, dadas as consequências de tal uso. E isso aplica-se a todo aquele que fornece este tipo de armamento. Mas, entretanto, ao mesmo tempo, o porta-voz não respondeu especificamente à pergunta se isso significava que a ONU não apoiaria ou faria uma reclamação oficial à decisão do Reino Unido." Aí ele tirou também o corpo fora. Não sei nada sobre os detalhes dessa treta, mas levantamos preocupações, inclusive por meio do Escritório de Assuntos de Desarmamento, sobre o uso de urânio empobrecido em qualquer lugar, blá, 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 concluiu ele. Pois é. Estão brincando com fogo, né? Não, estão brincando. Bem, então, meus amigos, em síntese é o seguinte, fazendo uma amarração rápida aqui da história. Estamos num mundo em que nada é o que parece ser. Desde os chiliques idiotas de Greta Thunberg até o magnífico império de Xi Jinping, nada é o que parece ser. Porque Greta Thunberg, por exemplo, não chorava pela salvação do planeta. Ela, direta ou indiretamente, lutava para que a China se tornasse a hegemonia que está se tornando. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o procurador de Nova York, Alvin Green, não está lutando para colocar Donald Trump no xilindró. Não, ele está lutando para que o Partido Republicano se destrua internamente, como é o que parece vai acontecer se essa briga sem fim entre Donald Trump e Ron DeSantis continuar. E lá na Inglaterra, o Reino Unido não está preocupado em salvar a Ucrânia da Rússia. Antes, muito pelo contrário, está fazendo de tudo para que a Rússia acabe até mesmo com o último ucraniano vivente. Pois é, meus amigos, bem-vindos ao mundo em que nada é o que parece ser. Até depois, se Deus quiser.